falando a respeito em relação ao texto, né, que é um texto de 1882, e aí eu queria saber se vocês estão encenando o texto original, se vocês estão fazendo uma releitura, se estão colocando, né, aspectos da atualidade dentro do texto. Como é que é esse texto? Além de nós, aqui tem mais gente da equipe também. Então, um dos convidados da companhia para esse trabalho é o Marcelo de Souza, lá de Itajaí, que trabalha comigo também na Companhia Experimentos. E o Marcelo fez a adaptação do texto, né? E uma das primeiras coisas que a gente percebia assim, do texto é que é um texto muito longo. Ele daria pelo menos umas 2 horas de montagem, eu acho, né? Uhum. E aí e também um texto que tá num lugar assim de uma dramaturgia que era muito, a história tá muito na boca dos personagens e menos na ação, né? Na ação no visual ou em outros aspectos. E a gente gostava muito do texto, da discussão dele, mas o formato dele parecia assim, um pouco extenso, né? Muito, enfim, uma dramaturgia feita para um outro momento, assim. E aí acho que a gente está usando mais ou menos metade do texto, assim, pela contagem de páginas, né? O corte foi acontecendo, também muito a gente discutindo o texto, né? Isso foi uma coisa importante da gente, como estamos trabalhando com um texto muito antigo, que tem toda uma história sobre, né? Grandes autores têm isso, né? Tem toda uma história sobre esses grandes autores, fala-se muito, então a gente ficou discutindo o texto, além do processo da prática, e aí automaticamente você começa a fazer essas conexões com o que está acontecendo hoje, e veio essa vontade também da gente, será que a gente faz apontamentos, corta essa dramaturgia, coloca um outro texto de hoje, ou será que a gente cria algumas rupturas só para a gente entender, olha como isso também está acontecendo nos dias atuais. Mas ao mesmo tempo é um texto que fala por si só, então existem outros cortes que a gente faz, mas a gente não traz muito para a atualidade no Brasil, porque inclusive é um texto que assustadoramente ele é muito vivo, assim, né? Parece que se a gente não falasse, é um cara chamado Henrik Ibsen, que lá na Noruega escreveu esse texto em 1882, poderia alguém achar e dizer assim, nossa, a gente escreveu isso para agora, né? Então, a brincadeira que a gente faz é que quando a gente encontra esses textos é que infelizmente ele não envelheceu. A gente preferia que ele tivesse envelhecido, a gente dissesse assim, não acontece mais isso aqui. Né? Uhum. Então, é assustador como é um texto atual, assim, por si só, a própria história dele. Assim. E como é que esse texto chegou, assim? Como é que vocês escolheram esse texto? Por que escolheram? Né? Se foi uma decisão do grupo, se foi uma sugestão de uma determinada pessoa? Bom, acho que o grupo ele vinha de um espetáculo que é o Se o Brasil é por Nós, que é um texto criado coletivamente pelo grupo que está aqui, e é um texto bem político, muito mobilizado pelo Alex, o Se o Brasil é por Nós, pelo Baia, pela Thay, pelo Leandro, que não está no espetáculo, mas faz parte da companhia também. E aí a companhia ficou muito atenta aos temas contemporâneos da política, no caso com a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, que são 2 aspectos trabalhados no Seu Brasil por Nós. E aí nessas andanças de fazer, o grupo me parece que se identificou em trabalhar com um tema dessa relevância. E eu acabei lendo, assim, numa das leituras, peguei O Inimigo do Povo, que era um texto que eu não tinha feito leitura, tinha vontade de fazer, conhecia do Ibsen só o Casa de Bonecas, que a gente de alguma maneira já namora, assim, também, acho que todo mundo que lê Casa de Bonecas se interessa muito pela obra. E aí eu levei para o grupo, falei, gente, leia essa obra aqui, tem muito interesse em fazer uma montagem. E aí o pessoal foi lendo, né, foi se interessando, e a gente fez uma reunião, falei, vamos montar? Estão a fim de enviar um projeto, vamos fazer um negócio maior? E nessa proposta eu sairia da direção, porque para voltar mesmo, trabalho de ator, e aí a gente teria que chamar alguém de fora, né? Mas me parece que para cada um aqui tocou esse texto com a contemporaneidade dele, nisso que o Dani já falou. Então, escrito lá, mas com a temática que se você trouxer do Brasil, está aqui. Então as pessoas, embora a gente cite Noruega, vão falar, eles estão falando daqui. Ou eles estão mentindo que isso é Noruega, né? E aí o grupo comprou e a gente enviou o projeto, enfim, ele passou, né? Acho que foi resumidamente isso. E aí a questão da direção, a gente começou a falar, tá, mas vamos chamar quem?
E aí a gente, né, foi ventilando alguns nomes da cidade, que são pessoas próximas que a gente já trabalhou, mas o Vini né, pensou, pô, tem o Dani, né, tem o Dani ali de Itajaí, a gente já se conhecia, assim, se encontrar em festivais, se encontrar em apresentações, e é uma figura que a gente admira bastante, tem uma companhia que tem 20 anos de história, então não é qualquer coisa, né? E aí foi na lata, né? Quem conheceu o Dani, porque não eram todos que conheciam ele, falou, não, topou, né? Vamos chamar o Dani. E aí a gente também quis expandir a parceria não só com a Experimento, mas também com a Alma Livre, que é a companhia de Jaraguá do Sul, que tem a Nicole, que é assistente de direção aqui do Dani, e tem também a Mary Pet, que trabalha com a Nicole e fez os figurinos. Então a gente buscou fazer intercâmbios também, e esses intercâmbios nós trouxeram, sem dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma, que dos espetáculos da Rústico, aquele que tem maior acabamento estético, uma proposta mais bem acabada. Nós estamos fazendo 11 anos agora, dia 25 de maio, então acho que vem celebrar uma data bem importante com um espetáculo de maior importância assim, para o grupo e na minha visão, né? Uhum. E aí o Daniel também tinha comentado a respeito das discussões que o texto suscitou, né? Quando o texto foi lido pela equipe toda, assim, quais foram as principais discussões que vocês levantaram, ou se vocês puderem falar um pouco, né, um pouquinho só, o que pode estar na peça que, enfim, as pessoas podem criar essa identificação forte com o que tá, né, com o que a gente tem vivido no Brasil, por exemplo. Não sei se eu estou muito equivocada com o tempo, mas eu lembro, me parece, assim, não sei, que o acidente de Mariana aconteceu muito próximo da primeira leitura que a gente fez. Vocês lembram disso? Mariana ou Brumadinho? Brumadinho. Então foi Brumadinho. E aí eu lembro que a gente foi lendo o texto, e como o texto também fala um pouco sobre desastres naturais, ou não naturais, né? Mas do homem, da repercussão do homem na natureza. Eu lembro que a gente ficou bem impactado no primeiro momento. Eu acho que essa foi a primeira coisa que a gente viu em comum com esse texto e o Brasil atual, assim, porque foi muito casado, né? Então eu acho que a primeira coisa que a gente pensou foi justamente na lama e como tinha ainda coisas em comum com o texto. Mas aí depois de toda essa nossa discussão aqui, eu lembrei de vários outros tópicos que a gente foi discutindo, daí não na primeira impressão, mas ao longo de todo o processo que a gente foi percebendo várias coisas que a gente via lá no texto e que tem ainda hoje, e a gente até de pensar sobre o que colocar em cena, ou o que não colocar, ou o que colocar e como remendar para que fique atual, assim, sabe? Na verdade, ela tem uma estação balneária, né, que foi um projeto idealizado, pensado inicialmente pelo médico, junto com o irmão, enfim. Daí se monta uma estação balneária e as águas termais da cidade, enfim. E daí tem toda uma instalação de canalização que é preciso fazer, captação de água, enfim, para fazer o funcionamento dessa estação balneária. Então, o impacto que é discutido, que a gente pode fazer um link com o que a Nicole falava ali de Brumadinho, é a responsabilidade que se tem na feitura dessa canalização, a forma como ela foi feita, né, e se foi feita da forma correta ou não, né. E daí tem uma questão dos poluentes dos curtumes, né, das empresas que fazem a manipulação do couro, enfim, que mexe com uma questão de poluição também, dos rejeitos que tem desse processo, né, que está relacionado com a água, né. Então, o uso da água para a estação balneária é relacionado a esses curtumes, né, e a suspeita do médico em relação ao que... Aí eu já vou estar revelando um pouquinho. Deixa eu curiosidade. Enfim... Mas eu acho que em relação ao começo da pergunta ali, do que foi suscitando na primeira leitura e as leituras subsequentes, assim, acho que foram aparecendo muitas temáticas, né? Eu lembro que a gente comentou até a realidade é muito pior do que o espetáculo traz, assim. E a gente teve que fazer opções, né? Porque a gente pode falar de corrupção, a gente pode falar da opinião pública, da formação da opinião pública, o impacto disso na sociedade. Apareceu as questões, né, do feminismo, né, apareceu, o que mais? Relações de poder, né, a posição das classes sociais, né, em relação aos fatos. A influência do poder político nas decisões da cidade, né? Enfim, corrupção política é algo que permeia muito
a peça também. A manipulação midiática também é algo que a gente pode dizer que acontece muito, que a peça traz bastante para a discussão, né? Então, acho que é um pouco disso, assim. E a mistura, né, dos interesses da iniciativa privada e o uso do público, né? Enfim, que é bem atual, né? Bem o que a gente tem vivido nos últimos anos e todos os desdobramentos sórdidos que a gente tem sofrido. Né? Que a gente está falando é o embate do homem, né, do ser humano com o mundo, e também nas questões que tangem os embates do ser humano com ele mesmo, tem um processo de buscar a liberdade, né, a libertação pela verdade. Então tem uma progressão dramática também que acontece, sobretudo no nível da protagonista, assim, de discussão, né, da verdade, da liberdade, que aí é um outro processo, né? A gente tem essas duas esferas, né? O embate com o mundo e o embate interno, né? Uhum. O que tem também bastante junto com as outras questões, é essa questão de que a gente que está muito atual, que está muito viva hoje em dia, que é a questão do discurso científico, né? O que é científico, o que é legitimado, o que é uma verdade, o que é legitimado, né, na sociedade, o que não é legitimado, né? Então essa questão é uma coisa que está bem viva na peça também, essa discussão do discurso científico ser legítimo ou não, né? E o que legitima isso. Teve uma discussão que pra gente que foi muito importante, que acontece na peça, duas discussões, e que as meninas peitaram muito essa conversa também, essa contradição do texto, né? Porque uma delas é a questão da mulher no texto, né? A gente fez uma adaptação porque o texto tem duas personagens femininas, e a gente tem um elenco que são 4 mulheres e 4 homens. E aí, num dado momento, começou a rolar um certo incômodo com essas figuras. A gente já tinha lido o texto, a gente já sabia que era um texto que tem... A mulher está nessa posição, que a mulher é a mulher que serve, que protege a família. Uma ideia que não é romantizada, porque o Ibsen já tinha escrito uma peça chamada Casa de Bonecas, essa que o Samuca falou, que é uma porrada. E ele arrumou encrenca com muita gente quando escreveu, porque é uma peça que fala sobre uma mulher que não se enquadra nesse lugar... nessa casinha de bonecas em que ela tem que servir então o título Casa de Bonecas é como essa mulher se sente e essa mulher vai embora. Então aquilo é um rompimento, né, com essa estrutura de família, de sociedade, que foi um baque na época. Então o Ibsen já tinha escrito essa peça antes do Inimigo do Povo. Então a gente ficou também tentando entender assim, talvez essa peça montada dessa maneira naquele momento, essa crítica tivesse um pouco... no pano de fundo, ou isso se dava um pouco mais na interpretação, mas aconteceram muitos questionamentos do porquê que essas mulheres têm esse papel tão passivo, como é que a gente coloca isso em cena hoje, né, assim, onde a gente está tendo discussões assim, urgentes e que não tem mais como voltar atrás, a gente não pode mais voltar atrás, né, nessas pautas sobre feminismo, sobre LGBTfobia, sobre racismo, assim. Então quando você pega uma obra de lá e coloca aqui, sempre essa adaptação e essa ideia sempre foi importante, né? Mas eu acho que hoje a gente está num momento que é tudo tão urgente que a gente está por um fio para perder direitos, né? Então eu lembro que as meninas ficavam, ai, mas que saco, por que essa mulher não surta, por que essa mulher não grita, por que essa mulher... Então isso também a gente foi trazendo para a peça, e isso foi também ganhando, né, outras camadas de interpretação. Então essa é uma questão da mulher, e a outra... que foi, aí a gente mexeu um pouquinho na peça, mas não vou contar muito, mas porque a gente se perguntava muito sobre quem é a classe pobre nesse texto, né? Porque é um texto da classe média, é um doutor de classe média tentando fazer com que os governantes ouçam que aqui tem um problema, tem uma negligência que precisa ser corrigida. Mas aí a gente, num dado momento, pensou assim, caramba, mas é a classe média, branca, tentando salvar os pobres, assim, né? Então foi todo um estudo também de quem era a classe pobre naquele momento. Então tem muitas tensões, né, quando a gente está trazendo um texto para o contexto para hoje, porque você precisa repensar tudo, assim, né? Você precisa olhar e dizer assim, como isso vai reverberar? Vamos tomar porrada de quem? Então para evitar a gente também, e também para aprofundar e se conectar com hoje, né? Essas foram, acho que, duas discussões muito importantes assim, para o processo.
que mesmo que a gente não conseguisse resolvê-las dramaturgicamente ou porque são assuntos complexos, mas isso mudou toda a estrutura, assim, né, de como as mulheres se comportam na peça, de como a gente passou a ver a estrutura da peça mesmo. Assim. Pegar um texto de 1882 e ver que tem tanta coisa ainda que, né, é comum em 2019, né, trouxe para vocês algum tipo de questionamento, alguma frustração do tipo, caramba, não avançamos então como humanidade? Ou acabou trazendo também algum questionamento do tipo, nossa, será que o egoísmo é próprio do ser humano? Será que tem coisas que a gente não vai conseguir mudar? Será que tem coisas que vão se repetir sempre? Isso teve também, assim, na reflexão de vocês? Eu acredito que era talvez fosse algo que tivesse mais nas entrelinhas, assim, ou internalizado na gente, porque o que eu acredito que o que motivou bastante a gente fazer essa peça e que ficou latente durante todo o processo foi essa vontade da gente colocar em discussão essas questões, né? E de a gente ter identificado num texto de 1882 questões que são tão atuais, né? De a gente ter se deparado com essa assombrosidade, como disse o Dani, né? E essa vontade da gente também colocar em cena as questões que estão muito fortes hoje em dia, né? Essas discussões políticas que estão acontecendo muito hoje em dia, esse risco de a gente perder muitos direitos, um discurso político bastante carregado de preconceito, intolerância, direitos sociais sendo negligenciados. Então a gente teve essa motivação muito grande de trazer para a peça, para o teatro, essas questões, né? Então eu acho que isso foi alimentando muito a gente durante o processo, e talvez essa dúvida ou essa tristeza de a gente constatar de que, poxa, não mudou nada até hoje, ou as pessoas são cada vez mais egoístas, eu acho que ela meio que está dentro da gente, assim, mas o que a gente externava mais era essa coisa de a gente estar colocando em cena e mostrando para as pessoas o quão problemático ou quão problemática é essa realidade que a gente vive hoje. E é isso, né? Acho que é isso que ficou bastante forte entre a gente. Importante e difícil pensar perspectiva, assim, num momento como esse, assim, né? A gente, sei lá, eu vou fazer 40 anos, então talvez a gente já tenha passado por outras crises, mas eu na vida nunca vi um momento político como que a gente está vivendo, assim, né? Parecia até um alarde, assim, gente, calma, isso não vai acontecer. Então eu acho que hoje a gente está discutindo questões que são de sobrevivência mesmo, ao meu ver. E o último processo eleitoral foi muito difícil nesse sentido, porque a gente falava, gente, mas por que a gente está se estressando desta maneira? A gente já passou por tantos processos eleitorais e tal. É porque eu acho que nesse momento a gente não está mais falando sobre política no sentido de campanha, de posicionamentos políticos partidários e com quem eu me identifico mais, quem é o melhor candidato. A gente está falando de retroceder, a gente está falando de conservadorismo extremo, a gente está falando de fascismo, né? Essa coisa que parece que nunca existiu, ditadura, que as pessoas falam que não existiu. Assim, é um momento que está sendo negado tanta coisa, e a peça leva a gente para esse lugar de tentar entender uma perspectiva, mesmo que a perspectiva seja a gente dentro de uma sala de teatro com o público dizendo o que a gente vai fazer agora, né? E acho que muitas peças estão hoje, como é inevitável a gente pensar o teatro do ponto de vista, né, do lugar onde a gente está, mas acho que muitas peças estão, e muitos trabalhos de grupos estão fazendo isso, que eu não vim te dizer, é isso aqui, eu vim te dizer, e agora, como é que a gente faz? Né? Então, inclusive, uma das grandes dificuldades foi como encerrar a peça, porque a gente achava que o discurso final da peça do Ibsen estava num lugar muito específico, e aí finalizar uma peça finalizar um discurso, finalizar essa pergunta, ou dizer tal coisa. Então, pra gente acho que é fundamental fazer esse texto hoje como para tentar, não digo responder essa pergunta, mas se juntar com mais gente e dizer assim, gente, vamos pensar a partir daí, o que a gente faz? Eu tenho a sensação de que como a gente monta o Inimigo do Povo, a estrutura
da encenação, das interpretações, o lugar onde a gente tenta, vamos dizer como está funcionando, nesse lugar onde a gente tenta colocar o texto, é nesse lugar de atualidade, de o que essas pessoas hoje aqui em 2019 estão fazendo com vocês dentro de uma sala. É pensar isso, é pensar perspectiva, é dizer assim, talvez daqui a pouco a gente não possa mais estar aqui, né? Então eu acho que foi um texto que veio como uma bomba, assim, pra gente, de como colocar esse discurso ali, né? Eu acho que a gente tem que ter, de alguma maneira, a clareza de que essa luta ela é contínua e permanente. Uma das coisas que me lembro é de um texto do Adorno sobre a educação, e foi pós Segunda Guerra Mundial. E eles lançam um texto sobre a educação falando que a educação só tem um sentido, que é não voltarmos para a barbárie. E sempre haverá novas gerações e uma educação para buscar uma solidariedade. E é um caminho mais árduo, mais lento, e agora a gente está num momento que perdeu. Porque eu imagino que muitas pessoas devam se perguntar, o que é que foi feito na educação, sobretudo pós-ditadura militar, a ponto das pessoas em 2019 questionar, mas isso não existiu. Quer dizer, qual o tamanho da falha disso? E mais, quando professores reforçam um discurso como esse, né?